Bendito seja Deus, que nos uniu amor de Cristo. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima, em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos, dispersos pelo mundo, a reunirem-se em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre junto de Deus. Oremos. Vou agora proceder à bênção do fogo e depois vamos preparar o sino para iniciarmos então o cortejo. Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz, santificai este mundo novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega. A Ele pertence o tempo e a eternidade. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Pelas suas chagas santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora acender o círio. Com a Igreja continuamos ainda às escuras. Cantarei a primeira vez e quando cantar a segunda vez a meio da Igreja, iremos depois acender as velas no círio. Ao chegar ao altar, cantarei a terceira vez e depois acenderemos as velas todas e os círios. Peço desculpa às luzes da Igreja. Eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Graças a Deus. Podem acender agora as vossas velas do círio e passar a luz uns aos outros.
Eis a luz de Cristo. Exulte de alegria a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes, e ressoam hinos de glória, para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo Rei eterno dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoam neste tempo as aclamações do povo de Deus. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável desta luz, invocai comigo a misericórdia de Deus Omnipotente, para que, tendo Ele dignado ser com algum da minha parte, admitir-me no número dos seus ministros, infunde em mim a claridade da sua luz, para que possa celebrar dignamente os louvores deste sírio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai omnipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída, e com o seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que liberdastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais,
e os fizestes atravessar até enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta as trevas do pecado e da corrupção do mundo, aqueles que hoje por toda a terra creem em Cristo, noite que os restitui à graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo. De nada nos serviria ter nascido, se não tivéssemos sido resgatados. Oh, admirável condescendência da vossa graça, oh, incomparável predileção do vosso amor, para resgatar um escravo, entregastes o Filho, oh, necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo, oh, ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Oh, noite bendita, única ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro. Esta é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz. Esta noite santa afugenta aos crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba aos poderosos, dissipa os olhos, estabelece a concórdia e a paz. Nesta noite de graça, aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na solene oblação deste Sírio, pelas mãos dos seus ministros, vos apresenta a Santa Igreja. Agora conhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera, que uma chama de fogo acende em honra de Deus. Esta chama, que ao repartir o céu e esplendor, não diminui a sua luz. Esta chama que se alimenta de cera, produzida pelo trabalho das abelhas, para formar este precioso luzeiro. Oh, noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Nós nos pedimos, Senhor, que este Sírio, consagrado ao vosso nome, arde incessantemente para dissipar as trevas da noite e subindo para vós como suave perfume, junto à sua claridade das estrelas do céu, que ele brilha ainda quando se levantar o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, o vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem pagar as vossas velas.
Depois de iniciarmos solenemente esta vigília, ouçamos agora o coração tranquilo a palavra de Deus. Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo e como na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra para a salvação e seja consumada a redenção do mundo. Vamos sentar-nos a escutar. Leitura do livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou o dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã. Era o primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou o céu. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca. E assim sucedeu. À parte seca Deus chamou terra e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que dêem sementes e árvores de fruto, e produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura, a erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o terceiro dia. Disse Deus: hajam luzeiros no firmamento do céu, para distinguirem o dia da noite e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite, e separaram a luz das trevas. Deus viu que tudo isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o quarto dia. Disse Deus: voem as águas e números de ser vivos, e voem as aves na terra sob o firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todos os animais voadores, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom e abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o quinto dia. Disse Deus: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim sucedeu. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos
segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele criou homem e mulher. Deus abençoou-os dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: dou-vos todas as plantas com sementes que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que se movem na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e tudo o que eles contêm. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou do trabalho que tinha realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amparo e protetor.
Deus eterno e omnipotente, que tudo fazeis com admirável sabedoria, dai aos homens por vós redimidos a graça de compreender que o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, é a obreda mais excelente que o ato da criação no princípio do mundo, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: por que estás a bradar por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu, segue, ergue a tua vara e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando de Faraó, de todo o seu exército, de todos os seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus, que seguia à frente do acampamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os perseguia veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e do outro, iluminava a noite, de modo que, durante a noite, não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fustigou o mar durante a noite, com um forte vento de leste. O mar secou as águas, dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar até enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles. Todos os cavalos do Faraó, os seus carros e cavaleiros, os seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então os egípcios disseram: fujamos dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar retomou o nível normal, quando os egípcios fugiram na sua direção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas fluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nenhum escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar até enxuto,
enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor. Acreditou nele e a seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção, a Ele devo a minha liberdade. combatentes afogaram-se no mar vermelho, foram engolidos pelas ondas, caíram como pedra no abismo. A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força, a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Também em nossos dias, Senhor, vemos brilhar as vossas antigas maravilhas. Se outrora manifestastes o vosso poder, libertando só o povo da perseguição do Faraó, hoje assegurais a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer pela água do batismo. Fazei que todos os povos da terra se tornem filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor.
da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, mancharam-na com o seu proceder e as suas obras. Fiz-vos então sentir a minha indignação por causa do sangue que haviam derramado no país e dos ídolos com que o tinham profanado. Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre os outros povos. Julguei-os segundo o seu proceder e as suas obras. Em todas as nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome. E por isso se dizia deles: são o povo do Senhor, tiveram de deixar a sua terra. Quis então salvar a honra do meu santo nome, que a casa de Israel profanara entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diz à casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não faço isto por causa de vós, israelitas, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Manifestarei a santidade do meu grande nome, profanado por vós entre as nações para onde fostes. E as nações reconhecerão que eu sou o Senhor. Orai do Senhor. Quando a seus olhos eu manifestar a minha santidade, a vossa respeito. Então, retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos estabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós a procura, e ficareis limpos de todas as imundícies. E purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e farei que vivais segundo os meus preceitos. Observeis e ponhais em prática as minhas leis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Como suspiro guiado pelas correntes das águas, assim suspira por vós, Senhor, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, poder imutável sem ocaso, olhai com bondade para a vossa Igreja, sacramento da nova aliança, e confirmai a paz, segundo os vossos desígnios eternos, a obra da salvação humana, para que todo mundo veja e reconheça como abatido se levanta, o envelhecido se renova e tudo volta à sua integridade original, por meio daquilo que é o princípio de todas as coisas, Cristo nosso Senhor. Depois da liturgia da luz, iniciamos a liturgia da palavra com 3 dos 7 textos que poderíamos ter escolhido, com os salmos e as orações. E agora vamos fazer a transição para o Novo Testamento. E por isso vamos cantar a glória, acende-se a vela do altar e depois teremos uma oração e depois a leitura do Novo Testamento. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas
noite, com a glória da ressurreição do Senhor. Renovai da vossa Igreja o espírito de adoção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se na verdade estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte, também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre, mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai os mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois do sábado, ordenhado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim ver o lugar onde jazia. E depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não temais. E de avisar os meus irmãos que partam para a Galileia, lá no verão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Como tem acontecido nestes dias, as celebrações são mais longas do que é habitual, mas estamos, de facto, na semana maior para nós cristãos. De qualquer modo, a palavra que é dirigida a quem preside é que nestes dias fala pouco. Que o mais importante é que Deus fale da sua palavra e que nós escutemos esta palavra, que é a palavra de salvação. Ainda hoje, no ofício de leitura, estava a ler um texto da carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é como uma espada, que penetra até ao mais profundo de nós mesmos. E era bom que nós sentíssemos que a palavra de Deus é isso mesmo. É Deus que nos fala pela palavra, para que nós não permaneçamos na mesma. Mas que, escutando esta palavra, sintamos que o Senhor nos faz apelos concretos. Esta palavra, ouvimos-la todos, mas ela fala a cada um de nós de forma diferente. E o Senhor, nesta palavra, Ele é um pedagogo que nos conhece, a cada um de nós, melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que cada um de nós necessita. E por isso, Ele sabe que esta palavra, se abrirmos os ouvidos, se abrirmos o coração, esta palavra pode ser para nós a palavra de salvação. E esta palavra para nós cristãos é Cristo. Cristo que nos falou nestes textos do Antigo Testamento, nos falou também nos salmos cantados e, sobretudo, neste Evangelho. Ele é, como diz São Paulo, o novo Adão. O primeiro Adão é o sinal de uma humanidade dominada pelo pecado, sem outro horizonte não seja a vida terrena. Jesus é o novo Adão, aquele que nos vem dizer que a nossa vida já não é apenas criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, não. Neste Cristo, por nós encarnou, morreu, ressuscitou, nele podemos dizer com toda a verdade que somos filhos de Deus. São Paulo diz que nós, por batismo, fomos enxertados em Cristo. Recebemos uma vida nova. E era bom, caríssimos irmãos, esta Páscoa, a vivêssemos
com este coração aberto a criaturas novas que querem a sua vida fazer a vontade do Pai, como Jesus e como Maria. Não vou demorar muito mais. A celebração, que é uma celebração longa e, como digo, importa cada um de nós no silêncio. E por isso vamos fazer agora os momentos de silêncio, mais do que fazemos habitualmente, para cada um peça ao Senhor que lhe fale, que nos fale ao íntimo do nosso coração. Em Cristo, nós já não somos apenas criaturas, somos filhos. Mas há muitas criaturas que Deus ama e que não sabem que também são chamados a tornarem-se em Cristo filhos do Filho. E a nossa missão, que acreditamos em Jesus, que celebramos a Páscoa, é testemunharmos, não só pela palavra, mas sobretudo pela vida, que Cristo nos torna criaturas novas. E era bom que nós fizéssemos propósitos concretos nesta Páscoa. Propósitos de reconciliação, de paz, de amor. E certamente há muitas situações da vida de cada um de nós que nós sabemos e que Deus sabe que precisam de ser iluminadas, precisam de ser purificadas, transformadas pelo Senhor. E é isso que Ele quer fazer se nós lhe abrirmos o coração e dissermos: Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade. Que esta Páscoa, caríssimos irmãos, o vivamos assim, coração aberto, pedir ao Senhor que desarrume aquilo que não estiver bem na nossa vida, para que faça em nós aquela criatura perfeita, aquele homem novo, aquela mulher nova, aquele jovem novo que o Senhor quer que cada um de nós seja. Que esta palavra, que cada um a acolha, porque a sua finalidade é dar fruto na nossa vida. Vamos entrar no terceiro momento da nossa celebração. Poderia haver batismos esta noite, mas não há. Portanto, se houvesse, cantaríamos as ladainhas. Também poderíamos fazer a bênção da água ali na pia batismal, mas desde a pandemia deixámos de fazer. Vamos por isso fazer a bênção da água lustral nesta caldeirinha, que a água vai ser benzida, depois convidar-vos a renunciarmos, como fazemos nos batismos e em algumas celebrações, por 3 vezes, como vemos nos vossos momentos, e depois iremos confessar também por 3 vezes a nossa fé. E depois eu irei passar à expressão, lembrando também o dia do nosso batismo. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Nosso Senhor, suplicando que se digna abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renova interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, estai connosco e assisti ao vosso povo em vigília nesta sacratíssima noite.
ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta árvore. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamastes sinal da nova aliança que quisestes estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inaugurastes o sacramento da restauração espiritual que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos, batizados na paz de Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, das quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás? Sim, renuncio. E a todas as suas obras? Sim, renuncio. E a todas as suas soluções? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer com a água e com o Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarda com a sua graça, é Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Então agora vou fazer a expressão, lembrando o dia do nosso próprio Pai. Batizamos
Irmãs e irmãos, iluminados pela caridade da ressurreição de Cristo, invemos até Ele a nossa oração unânime, para que a alegria da Páscoa chegue ao mundo inteiro, cantando com a alma em festa. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu o mal, para que dê paz ao mundo inteiro, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição nos trouxe a vida, para que não perca nenhum dos batizados nesta santa noite, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade paroquial, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu a morte, para que dê vida eterna aos que morreram, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que sois glorificado pelos anjos no céu, e na terra sois aclamado pelos fiéis, salvai todos os homens e enchei de alegria a Santa Igreja, por Cristo nosso Senhor. E agora vai seguir-se o ofertório e depois entramos no quarto e último momento da nossa celebração, que é o momento eucarístico. Aleluia.
Aceitai, Senhor, com estas ofertas as orações dos vossos fiéis e fazei que o sacrifício inaugurado do mistério pascal, por vossa graça, nos sirva de remédio para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra nos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, de nela vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentamos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei unicamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Sobretudo aqueles que celebraram no ano passado a Páscoa conosco e já partiram. Hoje também tivemos o funeral de uma senhora chamada Rogélia, pedimos por seu eterno descanso. Mas também lembramos todos aqueles nossos irmãos partiram vítimas da guerra, das injustiças que, infelizmente, continuam a ceifar tantas vidas. A fome, as migrações, como sabeis, o Mediterrâneo, o Mar Nostrum, um cemitério. Milhares de pessoas à procura de um futuro melhor ali querem ficar. O descanso eterno de todos estes nossos irmãos, nós os pedimos, Senhor, recolhei-os na vossa glória, por Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Em Cristo, o Filho, também nós podemos dizer com toda a verdade, somos filhos e irmãos. Por isso, cantemos. Santificado
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz pela vossa vontade, que vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Acolhendo a paz que Cristo nos dá, saudai-vos na paz de Cristo.
Senhor, o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor, aqueles que saciastes com os sacramentos pascais, por Cristo nosso Senhor. Um dia de um tempo especial tem também uma bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Vós que pela profissão de fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereceis pela santidade de vida encontrar um dia na pátria celeste. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. E assim terminamos a nossa vigília pascal. Santo Agostinho dizia: a vigília, mãe de todas as vigílias. Terminámos um pouco antes da meia-noite, mas a minha previsão é que seria à volta da meia-noite, embora, como vos disse, esta celebração, se lêssemos todas as leituras, seriam 7 do Antigo Testamento, lemos 3. Também não tivemos batismos, porque se tivéssemos a celebração, também seria mais longa. Mas pronto, tentámos, com participação de muita gente, valorizar esta celebração para que ela fosse efetivamente uma forma de entrarmos de coração cheio nesta Páscoa que o Senhor nos concede. Lembro que amanhã não haverá Eucaristia às 9h30, só às 11h30. E depois haverá convites às 4h da tarde, no Carvalhal, às 6h. Durante a semana não há alterações, os horários estão fixados. E, portanto, só há na segunda-feira, portanto, a igreja estará fechada, os outros dias está aberto, mantemos os nossos horários. Desejo-vos, para vós, para as vossas famílias, para todas as nossas comunidades cristãs, e estáis aqui também, cristãos de outras comunidades, também os meus votos, de uma santa Páscoa, que esta alegria de Cristo ressuscitado encha a nossa vida e transborda a nossa vida, para que outros também possam sentir a alegria do amor de Deus e daquilo que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.